Eu vou dizer mais ou menos o caminho que a gente vai desenvolver aqui, tá? A primeira parte da palestra, vamos ancorar vocês. Eu vou dizer que Brasil nós estamos. E quais são os desafios? Tá? A gente tem uma percepção, pelo menos a maioria das pessoas tem, de que, cara, as coisas não estão indo para um bom lugar. Por que essa percepção nos indica isso? E se é real essa percepção? Então a gente vai, eu chamo de ancoragem. É isso que nós temos que ter. Então vamos traçar cenários. São 3 cenários. São 2 presidentes, ou vai ser Flávio ou vai ser Lula. Se Flávio, o caminho é um, já definido, claro, e o mercado financeiro conhece, todos nós conhecemos. E se o presidente Lula for reeleito, Deus o life, ele também vai ter 2 escolhas para fazer. Quer continuar o que está fazendo hoje ou mudar o rumo da política econômica. E é esse cenário que nós vamos fazer. E a partir desses cenários, nós vamos para a terceira etapa. Quer dizer, o que nós temos que fazer com o nosso dinheiro. Para cada um deles. Para tentar montar um portfólio que permita, pelo menos, nós passarmos esse período mais denso. Eu sempre digo o seguinte, ninguém acelera sob neblina. Nós estamos dirigindo sob neblina. Nós não conseguimos enxergar muito à frente. Então, quando a gente não consegue enxergar muito à frente, o que tu faz? Acelera. Vai mais lento, mais seguro. É isso. E nesse momento, infelizmente, é assim que nós olhamos o nosso portfólio de investimento. Né? Um horizonte temporal extremamente limitado, porque a política econômica implementada pelo Haddad não permite nenhuma previsibilidade. Ele errou absolutamente tudo. Eu sempre digo que o Haddad é uma anomalia estatística, porque um relógio parado acerta 2 vezes a hora. Ou seja, se tu não fizer nada, tu acerta. O Haddad não acertou nada. Ele errou absolutamente todas as previsões que ele fez. Desde o próprio arcabouço, que é a regra fiscal, a única fiscal que o Brasil tem hoje, até todas as políticas que ele implementou depois. Então nós vamos fazer essa ancoragem, tá? E aí a gente vai tentar desenvolver a partir daqui. Essa é a âncora que nós temos, tá? Nós temos um evento-chave, que são as eleições, absolutamente incertas. Absolutamente incertas. Elas estavam um pouquinho mais definidas há 2 semanas atrás. Não é? O vazamento do áudio do Flávio fez com que a gente patinasse e recuasse um pouquinho, não é? Fazendo com que o presidente Lula voltasse à frente nas pesquisas. Mas nós continuamos, de maneira muito clara, a enfrentar um desafio, de maneira muito clara, a ter uma eleição muito acirrada. Não é? E aí a gente tem nós temos um efeito disso. Né? Nós temos uma economia em desaceleração, isso é fato. O IBCBR do mês de maio, do mês de março pelo menos, já revelou que essa economia está num pouso forçado. Quando a gente está desacelerando, a gente sempre quer fazer um pouso suave. Para que uma quantidade menor de pessoas, de empresas, fiquem feridas nesse pouso que tem que ser feito. Não é isso que está acontecendo, parece. O pouso é forte. Né? Mas Selic é 14,5. Por quê? Por que o pouso é forte? Porque o aperto monetário é forte. E não há sinais de que esse aperto monetário, no curto espaço de tempo, dependendo do que você fizer, vá cair de maneira muito rápida. O dono da concorrente da XP, a BTG, posso falar dele? Não posso. Não vou falar muito bem. Eu não gosto muito dele, que é o André Esteves. Mas o André Esteves diz o seguinte, se nós fizer 4 ou 5 coisinhas, a taxa de juros cai para 7. Ele tem razão. Mas não é 4 ou 5 coisinhas. Nós estamos falando de reformas profundas, tipo uma outra reforma da Previdência. Não é bem coisinhas. Mas sim, tem uma possibilidade dos juros caírem rapidamente. Mas esse cenário é um cenário que depende de outras questões. O aperto monetário é claro, a inflação projetada, mesmo com o aperto monetário, está acima da meta, saiu o IPCA 15 hoje, é o maior IPCA para o mês de maio, IPCA 15, é o IPCA medido entre os... Em vez de ser o fechado dentro do mês, ele é medido de 16 a 15. Ele é do meio do mês. E esse é do mês de maio, vem 0,62. É o maior dos últimos 10 anos para o mês. Com Selic é 14,5. Com Selic é 14,5, é o maior dos últimos 20 anos, ou seja, é um cenário complexo. O próprio Focus já projeta inflação acima da meta. Nós temos a dívida pública em trajetória explosiva, exatamente também por causa da Selic. Se eu não reduzir a Selic, ela vai continuar em trajetória explosiva. E um cenário externo que ora melhora, ora piora, né? Ora o Trump aperta a mão dos iranianos, ora eles soltam umas bombas no Irã, ora o petróleo bate 110, ora o petróleo baixa de 100.
E assim, mas ele nos afeta. Ele nos afeta porque o preço dos alimentos e das commodities foi 4 vezes maior do que a inflação. Só os alimentos, no mês de maio, IPCA 15, a inflação foi em 1,38. Por quê? Cenário externo. Esse cenário é complicado. Então, tudo isso, se tu é um cara da CLT, trabalhador, que acorda amanhã às 8, não tem muito dinheiro para poupar, sabe? Você tem que fazer essa gestão financeira do teu salário, até mais tranquilo. Até atravessa ali, tu vai ter dificuldade. Agora, quem tem dinheiro, se tu tomar decisões erradas nessa aplicação, tu pode ver teu patrimônio não performar da maneira que você deseja. Ou pior, você perder valor no teu patrimônio. Porque você fez uma carteira, daqui a pouco, muito agressiva, num cenário que você tinha que ser defensiva. É disso que a gente vai tentar tratar aqui. Porque você, né, essa aqui é uma palavra de investimento. E dentro desse investimento, a gente projeta cenários. Para vocês terem uma noção de investimento, a mãe de todos os mercados é a taxa de juros. Ela é a mãe de todos os mercados. Ela é a mãe do mercado de renda variável, ela é a mãe dos mercados derivativos, ela é a mãe dos mercados de renda fixa. Então, se tu quiser saber para onde você tem que alocar teu dinheiro, você tem que saber para onde vai os juros. E para você saber para onde vai os juros, você tem que traçar os cenários econômicos. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá? O que nós temos hoje? Nós temos uma atividade estacionada em taxa baixa. Né? Aquele crescimento do Focus do 1,9, eu gostaria de saber o que os analistas estão tomando. É pouco provável que a gente vá atingir esse crescimento este ano, mesmo que a economia esteja em marcha forçada. O PT e o presidente Lula estão colocando a economia em marcha forçada. Você sabe que tu acelerar uma maré, que é o motor da economia brasileira, a 180 km por hora. Ele até vai, né? Mas, assim, uns 3 minutos. Depois estoura o fogo, né? Estoura o motor, vaza óleo, e o diabo. É a economia brasileira. Ela é um motor de maré. E o Lula está tentando acelerar. Tá bom. Vai estourar. Aqui o Focus projeta 1,9, o nosso gabinete projeta 1,5. Nós fizemos projeções do gabinete a partir dos mesmos modelos, tá? Só que com premissas um pouquinho mais ancoradas. Né? E um crescimento de 2%, que nós chamamos de crescimento potencial. Pensem, cara. Se o Brasil crescer 2%, nós vamos demorar 50 anos. Você cresce 50%, a população cresce 1%. Tanto a renda cresce 1%, que você tem que descontar o crescimento da população, né? A renda real cresce 1%. Pô, isso demora quase 80 anos, 90 anos, para te dobrar a tua renda. A China dobra a cada 7. Eu vou te falar um troço, né? Se nós demorar 100 anos para dobrar a renda, meus netos, que a gente tem, né, amor? Os nossos netos serão pobres. Porque se eu dobrar a renda do Brasil hoje, nós continuaremos sendo um país de renda média. Então, obviamente, isso aqui está aqui. Essa é a projeção do Focus. Ele já projeta inflação fora da meta, o que significa que a taxa de juros não deve cair tão rapidamente. E já tem pontos de preocupação. Então, é isso que nós temos. Né? Então, nós temos juros restritivos. Isso aqui é tudo Focus. Eu não fiz nada disso aqui. Eu não projetei nada. Depois nós vamos projetar os cenários. Mas isso aqui é consenso de mercado. Essa seria a projeção do Focus, seria 13,25 para o final desse ano. Tu vê, né? Eles já projetavam 12. Agora já estão em 13,25. E estacionando em 9,75. 9,75 é a taxa de juros alta. Ah, mas professor, você sabe qual era a taxa de juros Selic em dezembro de 2019? Ano que a inflação foi de 4%. 2019. 4,5%. Essa era a taxa Selic. 4,5%. Eu me lembro que a gente comprou o carro, te lembra, amor? Acho que nós pagamos 0,90 a taxa. Do Safra. Banco normal. Tu comprava o carro 0,90. Hoje o Lula precisa, para vender carros para o Uber, subsidiar taxa para eles pegarem juros a 0,90 que eu pegava mercado em 2019. Então qual é a nossa prioridade agora? É baixar juros. Só que tu não baixa juros na caneta. Os petistas não aprenderam ainda. Eles vão aprender um dia. Que eles precisam, para baixar juro, que o mercado acredite na política deles, econômica. E o mercado já não acredita mais. Eles aprenderam meio aos trancos e barrancos que não dá para confiar. Não acredito. Certo? E por que eu tenho a taxa Selic alta? Porque eu tenho um fiscal desarranjado. E se eu tenho um fiscal desarranjado, eu tenho a dívida explodindo. O consenso de mercado é que a dívida bate em 2035, portanto, daqui a 10 anos, em 100%.
Para os Estados Unidos, que tem 130% de juros, isso não é problema. Eles financiam ela 4% ao ano, 3,5%. Nós vamos financiar 10%, 9,75% lá. Essa é a diferença. Por isso que para nós o juro é um problema, a dívida é um problema. Porque a nossa poupança é baixa. Muito baixa. E como eu tenho pouca poupança e o governo gasta mais do que arrecada, quem é que financia o governo? É a poupança da gente. Quanto de vocês têm dinheiro no governo aplicado? Em NTNB, Tesouro Selic ou título pré? Todo cara que tem um título desses na carteira está financiando o governo. Esse dinheiro que vocês usaram para financiar o governo, vocês poderiam ter comprado um título de dívida privada de uma empresa saudável para financiar investimento produtivo, mas está financiando o pé de meia. Ou o Bolsa Família. Ou os penduricalhos do judiciário. É para isso que está indo o dinheiro. Né? Então é disso que nós estamos falando. Esse é o cenário, é um cenário que, de certa forma, vocês já sentem. Mas qual é o problema? Qual é o pecado original? Vocês viram que está tudo desarranjado, né? Eu estou com a inflação alta, estou com o juro alto, a economia desacelerando e dívida explodindo. Cara, isso aqui é o cenário do caos. Qual é que é o pecado original? O déficit público. Por isso que quando a gente fala de controlar o déficit, a gente fala de controlar o principal. Eu tenho aqui os meus amigos neurocirurgiões, estou apresentado para eles agora. Mas provavelmente quando eles vão fazer uma cirurgia no cérebro, eles sabem que tem coisas que precisam ser monitoradas e que tem que dar, né? Tem uma série de coisas que pode dar problema, mas tem coisas que, isso aqui, cara, isso aqui não pode. Isso aqui é problema. Sei lá, pressão sanguínea, sei lá, não sou médico, né? Mas imagino que dentro de todas as variáveis que eles lidam na mesa de cirurgia, tem algumas que são mais delicadas que outras. E tem algumas que, se der um problema, desencadeia outros problemas. Esse pecado original aqui, quando se fala em dívida pública, na economia brasileira, é o resultado fiscal. É o resultado fiscal. Por isso que não é besteira quando a gente fala, não, a gente tem que trazer para isso. Certo? Dito isso, a única coisa que nós temos que saber do próximo presidente é para onde ele vai levar o fiscal. É isso. Esse eu já sabia que era um terror. Meu primeiro discurso na Assembleia foi dizer, é isso que vocês vão fazer? Porque já tinham dito, né? Eles já tinham premeditado o crime. Eu já sabia. A gente já sabia. É isso que vocês vão fazer? Então o Lula vai ter que reescrever os livros de economia, porque ele vai querer diminuir o juro aumentando a dívida. Isso não vai acontecer. Se ele vai aumentar a dívida, o juro vai explodir. Mas, dito e feito, e se o juro vai explodir, a economia vai desacelerar. Se a economia vai desacelerar, tu vai ter outros efeitos. Então, a pergunta que nós temos que fazer agora, para os 4 anos, é o seguinte, para onde vai o fiscal? Dos 3 cenários. Cenário base, Lula obediente. O que será obediente? Eu pegar o arcabouço fiscal que eu tenho hoje e respeitar. Mas o Haddad disse que cumpriu todas as metas. Digo sim, 2023 não teve meta. E em 24 e 25, para cumprir as metas do arcabouço, eles tiram despesas que não entram no cálculo. Tudo vira dívida, tá? É mais ou menos o seguinte, não, mas eu não... Você ganha 10 mil reais. Aí você ganha... E se você gasta 11? Diz, não, isso aqui tu tá com um problema. Digo, não, mas assim, ó. O dinheiro que eu gasto para pagar no aluguel, eu não conto aqui no gasto, porque eu preciso morar. Então essa conta eu preciso deixar fora aqui, para mim recalcular o déficit. Aí tu tira o aluguel, tu tem 2... Olha aqui, ó, tu vê como eu sou um cara responsável. Tem 2 mil sobrando, porque eu tiro da conta. Então, o que fez o Lula? Tirou da conta. Tira precatórios, tira pé de meia, tira ajuda pro Rio Grande, vai tirando. Ah, mas eu não vou cumprir a meta. Então a gente tira mais alguma coisinha para fora, aqui a gente pede lá para Alexandre de Moraes dar um canetaço, a gente não põe na conta, a gente finge que cumprimos e dá tudo certo. E é esse o projeto de manipulação da opinião em relação à credibilidade fiscal. O que aconteceu com o mercado? O mercado disse, não confiamos mais nesse governo. E começou a exigir prêmios de risco cada vez maiores. Antes de Lula, antes do caos, em abril de 2000, tem data de nascimento, tá, o caos. Abril de 2024, quando Haddad mudou as regras do arcabouço que ele tinha aprovado. 6 meses antes daquele evento, você comprar um título de Selic mais 6 era algo raro. Apenas 5%, nos últimos 20 anos, apenas 5% das emissões do setor público tinham sido feitas com IPCA mais 6. Você te lembra que nós compramos IPCA mais 6 por marco? Foi quando? 2015. Auge da Dilma. Compramos 6,4.
Era raro tu ter IPCA mais 6. Hoje é regra. Aliás, nós estamos sonhando, quer dizer, nós não sonhamos nada. Nós estamos pagando o governo. Mas o governo sonha em pagar de novo IPCA mais 6. Hoje os prêmios de risco são altos. E por que eles são altos? Porque o governo não passa credibilidade. O mercado lida bem com o risco. Ele não lida com a incerteza. Porque em 2019, nós tínhamos déficit. Vocês se lembram? Nós tínhamos déficit. Tanto é que o primeiro superávit foi em 2022. Nós tínhamos um buraco em 2019. Como é que com um buraco a Selic era 4,5%? Porque o mercado financeiro acreditava na política fiscal. Então ele deu um voto de confiança e eu consegui dar um choque de juros. Então sim, eu posso fazer com que a nossa taxa de juros caia a 7%. 8%. Rapidamente. Mas não pode ser esse cara, presidente. A não ser que alguém acredite que ele vai fazer neste governo o que ele não fez nos outros governos. Que é ter uma regra e respeitá-la. Certo? Se esse aqui tu tem... porque o arcabouço é uma coisa, é uma excrescência. Por quê? Porque ele torna ilegal a redução de despesa. Real. Porque a premissa básica do arcabouço é que a despesa do governo cresce acima da inflação, a um ritmo de 0,7%, de 70% do crescimento. Então, se o crescimento é 3%, a despesa cresce 2,1%. Se o crescimento for 4%, a despesa cresce 2,8%, acima da inflação. Essa é a premissa do arcabouço. O Haddad conseguiu fazer uma coisa que não foi feita em nenhum lugar do mundo, que é criar uma âncora fiscal que torna ilegal o redes de gasto. Praticamente é isso. Certo? E se a economia tem recessão, ele tem um crescimento mínimo de despesa. Não existe em nenhum lugar do arcabouço um cenário que a tua despesa real pare de crescer. Só que se ela não parar de crescer, a nossa dívida vai chegar a 100%. Porque aquele cenário que o Focus projeta é o cenário respeitando o arcabouço. Agora, se eu vier nesse ritmo aqui, ó, esse é o cenário que nós traçamos. A despesa cresce 3% ao ano. Você sabe qual é que é o crescimento da despesa em 2023, 2024, 2025 acumuladas? 5% ao ano. Eu nem projeto 5% ao ano. Isso aí é que nem projetar, é que nem tu fazer planos imaginando que na semana que vem vai cair um meteoro, mesmo que extinguiu os dinossauros. É inconcebível. Não tem como eu manter 5% ao ano. Não tem. Então tu veja que nesse cenário base, que é o cenário do abismo, ainda assim eu preciso que o Lula tire o pé do acelerador, do gasto. Tire o pé. Se ele vai fazer, a gente não sabe. Mas a gente presume. E nós temos o que nós chamamos, então lá é o cenário base, que é o cenário de risco, e aqui é o cenário que nós chamamos de upside, que é o cenário que nós teríamos mais, para quem é mercado financeiro e sabe trabalhar, teria mais possibilidade de ganho, certo? E aqui nós partimos para aquilo que eu já falei. O Flávio Bolsonaro tem como... Ele tem o Paulo Guedes, como posto Piranga. E ele tem um outro cara chamado Adolfo Saxida. Ele fez palestra comigo no Fórum da Liberdade. A gente se conhece, tudo. Né? Eu troquei ideia com ele. Eu disse, cara, ele sabe, eu sei, todo mundo sabe. Não podemos dizer de maneira muito aberta, mas sim, você precisa fazer uma lei de teto de gastos. Voltar ao que é o teto de gasto? É crescimento da despesa zero, em termos reais. Só corrigir a inflação. Tem uma boa notícia para nós fazer isso aqui, porque o Lula cresceu tanto a despesa que eu consigo congelar a despesa, corto um monte de coisa que é inútil lá. Né? O pé de meia custa 13 bilhões de reais. Para mim dar dinheiro para o jovem estudar. Eu não sei vocês, mas na minha época, eu feio e pobre. Se eu quiser prosperar, eu tenho que trabalhar e estudar. Foi isso que eu fiz. Ninguém precisava me dar dinheiro para mim estudar. Nós gastamos 13 bilhões. Só o governo federal, tá? Porque o governo Leite também gasta uma grana aqui. Dando outro tipo de bolsa. Também para estudar. Então existem coisas que a gente precisa mudar. Então existem, dentro da despesa que nós estamos aqui, uma série de cortes que a gente pode fazer. A gente sabe. A gente pode retomar a capacidade de investimento, a gente sabe, tudo sabe. Esse é o cenário que a gente traça. Agora a gente vai... Vou traçar, os gráficos vão ser um pouquinho chatos, porque eles vão mostrar 3 linhas para dizer como é que seria com o cenário ruim, o médio, péssimo médio, péssimo moderado e otimista. Ok? Olha só.
Para mim parar com essa trajetória de dívida aqui, eu preciso gerar superávit primário. Hoje é 3%. O que é superávit primário? É o resultado do setor público antes de eu pagar juro. Vocês sabem quanto nós vamos pagar de juros esse ano? 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Esse é o valor de juros que nós vamos pagar este ano. Certo? Para mim reverter a trajetória, eu preciso gerar superávit. E eu não consigo fazer isso de rápido assim, né? Mas nós temos uma crescente. Então, se eu continuar com o cenário do que o Lula tem hoje, o cenário é caos. É impensável. E veja bem, é um cenário pessimista mesmo. Porque eu não acredito que o Lula consiga. Mas está aí a Venezuela, a Argentina e outros países onde os governantes preferiram ignorar a responsabilidade fiscal, acelerar o gasto e o resultado a gente sabe, a gente viu no país vizinho. Certo? Se eu vou quebrando as regras, porque eu tenho a caneta do judiciário e eles vão deixando que eu quebre leis, né, sem ter consequência, esse cenário não é um impensável, mas é um cenário pessimista demais para a gente trabalhar com ele. Tá? Nós temos o cenário onde eu gero algum resultado voltando para o arcabouço, para a regra do arcabouço do jeito que está, né? Não na velocidade, e nós temos o resultado do teto de gastos, o que nós projetaríamos como superávit primário. Ok? Depois eu vou dizer para vocês como é que esses modelos são feitos, tá? Porque isso aqui tudo é modelo, não é que eu acho. A gente põe as variáveis dentro do modelo, né? Variável base, e a variável base aqui é só uma. Aquele lá. Como é que o governo vai se comportar? Dependendo de como o governo se comporta, a minha dívida se comporta. Se o Lula continuar com o gasto, nós vamos bater 120% em 2035, ok? Se o Lula respeitar o arcabouço, nós vamos cumprir a profecia lá do Fox, vamos bater perto de 100. Se o Flávio vencer e nós implementar um teto de gastos, nós estaríamos falando de bater um teto de 89%, não chegar a 90% e eu começar numa rota descendente. Ok? Então isso é viável, desde que eu faça uma coisa. Estabeleça a responsabilidade fiscal como princípio básico do governo. Sobe na tribuna e defende a responsabilidade fiscal para vocês verem. Senão vem uma horda lá. Certo? E assim, ó, não é só do PT, tá? Na hora de dar bondade com dinheiro alheio, tem muita gente que gosta. Certo? A gente tem que começar a cobrar também isso. Chega. Nós temos a maior carga tributária da história, bateu em 2024, histórica em 25, bateu em 24. 26 nós vamos bater 25. Isso é fato. Tá? Olha só. O que acontece no nosso modelo? Se vocês olharem um momento mais pessimista, é essa aposta do Lula. Tá? A aposta do Lula é que no primeiro momento, como eu gasto mais, eu estou viajando no cheque especial. Entendeu? E, cara, enquanto eu estou de férias, entendeu? Batendo foto, postando no Instagram e todo mundo achou que eu tô feliz, tá tudo certo. O problema é quando acabar as férias é quando chegar. O juro tem que pagar juro, certo? Então, num primeiro momento, a vida é boa mesmo. Tu torra dinheiro. Ele tá fazendo. A tua economia reage assim. Ela cresce mais e tu reservadamente cresce menos. Só que é um trade-off, né? Tu cresce no curto e para de crescer no longo, no médio e longo. E aqui, tu começa a ter uma linha de aceleração onde você vai começar a crescer mais no médio e longo prazo do que você cresce hoje. Que é a escolha que nós temos que fazer. O que o Lula fez? O Lula antecipou o crescimento. Em vez dele crescer 2,5% ao ano, na média, ele pegou os crescimentos de 2027, 28, 29, trouxe para 2023, 2024 para dizer, olha só, eu cresci muito mais. Como é que ele fez isso? Gastando. Ele tomou emprestado o crescimento do futuro para crescer hoje. Por quê? Porque se eu levo o país crescendo até 2024, com baixa taxa de desemprego, eu consigo me reeleger. As consequências, cara, isso aqui, eu vou morrer mesmo, já tenho 80 anos. Os caras não votariam aí para os caras me culparem. Então, é isso que ele fez. Curto prazo total. Compromisso com os jovens, com a próxima geração, nenhum legado, nada. Né? E a inflação, olha só que engraçado. No cenário pessimista, a inflação projetada, segundo os modelos aqui, né? Aqui a curva de Phillips, é um modelo matemático normal. No caso do Lula, do caos, seria 3,4. E no caso de eu ser responsável, 3,24. Vocês vão perguntar, mas professor, mas se eu tiver inflação com Lula de 3,4, crescendo, como se não houvesse, né, gastando como se não houvesse amanhã,
E eu vou pegar aqui, vou fazer cortes para tu ter só 0,2% ao ano de inflação. Mas vale esse esforço? Eu vou dizer por que vale. Por causa disso aqui. Para mim conseguir ter uma inflação só 0,2% acima, eu preciso ter uma taxa de juros de 10,25%. Para mim ter uma inflação controlada e mais baixa que a do Lula, eu preciso ter uma Selic de 7,75%. Quando o Lula empurrou o gasto para cima, ele empurrou a inflação para cima, ele empurrou a Selic para cima. Quem que ele quebrou? As empresas e as famílias. Por isso que eu digo sempre, a responsabilidade da inadimplência recorde das famílias, do endividamento recorde das famílias, da inadimplência recorde e recorde de recuperação judicial de empresas, a culpa é única e exclusivamente de Luiz Inácio Lula da Silva. Só dele, ninguém mais. Ele acelerou, ele botou a inflação para cima, ele botou o juro para cima, ele endividou as pessoas, ele fez programas de endividamento, ele criou o caos. E esse caos se desenha aqui, certo? Então, sim, a gente consegue desenhar uma curva de juros de 10 anos, uma NTNB de 10, já pagando 7% pré-fixada. Mas se tu fizer o dever de casa. Então, sim, dá para fazer. A profecia aquele cujo nome não pode ser citado aqui, do cara do BTG, ela pode ser realizada, mas é aquilo que a gente fala. Reforma da Previdência, volta ao teto de gastos, reforma administrativa, reforma do judiciário, eu vou usar aqui o Collor uma vez chamado, tem que caçar os marajadas de serviço público. Eu estou falando só fiscal aqui, eu nem estou falando de institucional, que nós temos que fazer o STF voltar para as 4 linhas, né? Daqui a pouco nós temos que repensar até a própria Constituição, daqui a pouco a gente tem que fazer uma reforma do judiciário, acabar com esse monte de justiça especial, fazer a conta se vale a pena ter justiça do trabalho, que custa 35 bi por ano, enquanto a gente paga 50 bi de indenização. A gente tem que fazer conta de tudo. A gente tem que perguntar tudo. Tem um livro que eu gosto que se chama Vacas Sagradas Dão os Melhores Hambúrgueres. Tá? Então eu sempre gosto da ideia de que você não pode ter vacas sagradas na empresa também. Não tem vacas sagradas. Às vezes a gente cria as nossas caixinhas de paradigmas, a gente não sai de lá. Cuidado. Tá? Então a gente tem que pensar em tudo. Fazer todas as perguntas. Pensar no Brasil novo. Então, é possível. Certo? Aqui nós teríamos... Agora a gente começa a falar... Bom, entendemos como nós estamos, entendemos quais são os 3 cenários. O pessimista, o moderado e o otimista. E nós temos como se comportará os juros pré-fixados em cada um dos cenários. Para os nossos investimentos. Certo? Então nós estaremos falando aqui no caso do presidente Lula, não respeitar o arcabouço, de uma curva de juros que continua a subir. Isso significa o quê? Que se você for fazer investimento em renda fixa, nesse cenário, o que tu faz com a carteira? Tu encurta a carteira. Se tu tiver que sair num cenário de curva ascendente de juros, vocês sabem que vocês têm deságio no título na hora de sair. Aqui você tem ágio. Aqui você teria ágio. Aqui você teria deságio. Tá? Então aqui tu tem problema. Porque consistentemente tu vai crescer. Num cenário onde Lula cumpra o arcabouço, tu já tem um derretimento de juros na hora. Por quê? Porque ele não fez isso até agora, seria uma mudança de paradigma. O mercado já entenderia isso e já baixaria os juros. Tu já estaria com a inflação mais ou menos sob controle, tu conseguiria baixar os juros, ok? Né? Mas por conta do endividamento, você voltaria a ter rendimentos de títulos, né? Maior, tá? E aí você tem o pré-fixado, que é no cenário mais otimista, ele também teria, obviamente, uma queda bem maior, né? E ficaria estruturalmente mais baixo. Então, o choque de juros que nós precisamos, ele necessariamente precisa que a gente fale em responsabilidade fiscal. É difícil falar nisso, né? Nós acabamos de vir ontem da aprovação irresponsável, ridícula, sem debate, sem medição de impacto, do fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho sem cálculo. Ninguém aqui acha que o trabalhador tem que trabalhar mais e ganhar menos. A gente quer que o trabalhador tenha padrão de vida digno, né? Certo? Eu tenho certeza que mesmo os meus amigos aqui, neurocirurgiões, ganham muito bem, que merecem, não é? Eles também gostariam de fazer menos cirurgia e ganhar mais. Não é? Todo mundo quer. A gente também quer. A gente tem que ter condições para fazer isso. Então, essa irresponsabilidade, que vai cobrar o preço, né?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão entender. Você se lembra da greve dos caminhoneiros? 10 dias. 10 dias. Ela caiu, o PIB caiu por 10 dias da greve dos caminhoneiros 1,2% em 2018. 1,2%. A redução de jornada de trabalho é 4 horas semanais, 16 horas por mês. Nós trabalhamos 11 meses por ano, são 176 horas. 176 horas é um mês de trabalho. Eu estou dando mais de um mês de férias. Para a economia é como se fosse o equivalente. Certo? Se 10 dias de greve de caminhoneiros, que a economia é parada, nem foi parada, porque as coisas continuavam andando, né? Ela foi parcialmente interrompida. Meu PIB caiu 1,2. Imagina eu fechar as lojas, baixar a persiana e dizer o seguinte: volta daqui a 30 dias que eu estou de férias. Que esse vai ser o Brasil, se eu acumular os 4 dias, as inofensivas 4 horas semanais. É um mês sem produção. Por ano. Qual é que é o impacto disso no PIB? Vai cair. E a inflação vai subir. Porque vão repassar aumento de preço. E tudo isso é para ganhar a eleição. E isso acontece porque o Lula sabe que se ele não fizer o diabo, ele não vai se eleger. Então é isso que ele fez. É a bala de prata. Então a gente está falando dessas questões porque nós temos aqui, veja bem que nós temos um país para consertar. A gente já sabe qual é a primeira parte. Né? Eu sou o posto piranga do Zuco. O Zuco, para qualquer coisa que ele faz no plano de governo dele, qualquer impacto, ele liga para mim. O meu gabinete sempre está à disposição dele, né? Para aquele que quiser, porque o meu gabinete é técnico. Mas se o Flávio me ligasse e fizesse a mesma pergunta, o que tu acha que nós temos que fazer? A primeira coisa que eu ia dizer é o seguinte: arroxo fiscal. Não é nem... é arroxo. É congelamento de salário de funcionários por 4 anos. É teto de gasto. É congelamento... nós chamamos de duodécimo, né? Que é o dinheiro que vai para o judiciário, que vai para o legislativo, que são poderes independentes. Então eles têm um orçamento próprio, mas quem dá o dinheiro é o imposto, é vocês, né? Dá para o Lula dá para os... Congela o duodécimo, senão derruba. Era isso. Por quê? Porque a partir daquilo, como no efeito dominó, todas as variáveis se acomodam. Todas. Eu não preciso mais gastar dinheiro para... Porque, por exemplo, esse pacote de ajuda para Uber aí, comprar carro. Isso aí custa dinheiro. Porque a taxa é subsidiada. O Lula está precisando a 12,6%. Ele toma 15%. Então ele tem que pagar 3% ao ano. Não é caro. Mas ele só tem que subsidiar, por quê? Porque a taxa é alta. Então eu posso parar o plano safra, que o governo tira dinheiro do bolso para financiar a agricultura, e eu gasto 15 bilhões de reais por ano só para financiar o plano safra, só de juros. Porque se eu empresto a 5 e toma 10, a 15, eu preciso financiar o juro. Quem paga? Nós, né? Vai para a dívida. Se eu tenho a Selic baixa, esse valor baixa na hora. Então, tu tem que fazer isso urgentemente. Tá? Aqui seriam os juros reais. Ó. No cenário do Lula horroroso, do caos, quem tem dinheiro ri sozinho. Você investir em uma atividade produtiva é só se tu gosta de emoções. Entendeu? Porque é verdade. Porque com a 9% real, muito parecido com o que nós temos hoje, não teria muito sentido. No caso do arcabouço funcionando, nós viríamos para uma taxa de juros IPCA mais 5, que é praticamente uma taxa de juros média dos últimos 20 anos. Real. Né? IPCA mais 5. E aqui não, tu teria IPCA mais 2,3. Aqui tu teria que se mexer. Aí tu não pode deixar o dinheiro parado aqui. Aí tu teria que ir para a bolsa, tu teria que ir para capital de risco, daqui a pouco financiar alguns projetos no título privado mais arriscado. Né? Porque você vai ter que buscar o alfa. Nós chamamos de alfa no investimento. Né? Você vai ter que buscar o ganho adicional. Nesse cenário aqui, é bom para quem tem dinheiro. Nesse cenário aqui, é médio. Nesse cenário aqui... Tá? Então eu sempre acho que o Lula é um Robin Hood às avessas. Porque no governo dele, quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. É quem tem dinheiro aplicado, investido e sabe investir bem. Que é o que nós temos que falar aqui. Como é que eu faço para me investir nesse cenário confuso? Né? Não correndo risco. Então a gente sempre tem que ter esse cenário. Né? A CDI imbatível, o CDI imbatível, historicamente, certo? O que é esse cenário aqui que a gente está desenhando, tá? Só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. O que nós fizemos?
O objetivo aqui é vocês entenderem para onde, que tipo de investimento a gente tem que botar para os cenários que nós temos. São 3. Tá? E tem um negócio que é chamado de stress testing, né? Que eu tenho que eu não projeto para o cenário otimista, eu tenho que projetar defensivamente para o pior cenário. Digo, cara, eu estou aqui, se o pior cenário acontecer, como é que a gente fez? A gente pegou de junho de 26 até dezembro de 27 e montamos os retornos de cada uma das classes de ativo para a gente poder montar uma carteira e dizer, olha, esta carteira te protege pelo menos até dezembro de 27 nesse cenário. Vocês entenderam o que eu fiz? Foi o que a gente fez. Né? Então aqui está o Lula com arcabouço, o Lula sem arcabouço, né? E a Selic. Existe um problema aqui, só para a gente falar, tá? Essa Selic aqui, ela está praticamente comprada já. O que é comprada? A chance dela não acontecer é muito baixa. Nesses percentuais que nós estamos falando aqui. Mesmo numa eventual vitória do Flávio, você não teria, num primeiro momento, a queda da Selic, porque eu tenho uma inflação que eu estou arrastando. Então, o Banco Central vai continuar reduzindo juros a conta-gotas. Então, isso aqui está comprado. Então, até dezembro de 27 aqui, ó. Renda fixa, Tesouro Selic, só alegria. O cenário caótico, que é aquele cenário de explosão da dívida, não sei o quê, ele obviamente desenha um cenário para a Bolsa horroroso, certo? Num cenário um pouquinho mais... nós estamos aqui com a Bolsa, acho que nós fizemos a projeção a partir da Bolsa 165 mil, 170 mil pontos. Nós teríamos um cenário de ganhos moderados no Bovespa até dezembro do ano que vem, batendo lá uns 185 mil pontos, improvisando, e ela passando 200 mil pontos, chegando a 212, 215, até dezembro de 2022, apenas num cenário aonde o juro caísse. Certo? Aonde você tivesse... Porque, cara, se tu não tiver um gatilho para fazer a Bolsa subir, e a gente ficar dependendo só do capital externo, certo? Porque o capital externo, quando vem para cá, ele vem numa alocação meia aleatória, precisa desenvolver, precisa alocar nos emergentes, aí eu tiro dinheiro da Bolsa Americana e trago para cá, a gente não vai muito longe. Então, a assimetria entre eu estar na Bolsa com Lula não respeitando e eu estar na Bolsa com Flávio respeitando, ela é monstruosa. Nós estamos falando aqui de 18%, 17%, e aqui nós estamos falando de 32% de diferença. Então depende muito do cenário. Ah, eu estou na Bolsa, depende. Quem é que vai ganhar? Se tu te posicionar na Bolsa, com o Flávio ganhando, ela vai subir. Se nós aprovar o teto de gastos, a Bolsa vai subir. Se nós aprovar o teto de gastos e você tiver com um título longo, você pode se posicionar no título longo. Porque talvez você não ganhe dinheiro em 27, mas o juro vai cair, você vai ganhar se você tiver que sair do juro antes. O Lucas não está aqui. Mas o Lucas me fez uma pergunta em janeiro de 23. Ele me perguntou assim, o que o senhor acha de NTNB 2050? Eu disse, o que tu acha que vai acontecer com o juro? O juro estava 13,75. Eu disse, olha, a inflação passou, o impacto da guerra da Ucrânia em 2022 acabou, a inflação está sob controle, o IGPM derreteu. Eu diria que o juro é para baixo. Mas ninguém sabe para onde vai o fiscal. Então eu não posicionaria muito longo enquanto eu não entender como é que vai fazer o fiscal. Quem se posicionou em 2050 hoje tem problema para sair. Porque o juro foi a 15. E aí eu não consegui sair. Então o que acontece? No Brasil, é arriscado demais tu te posicionar muito longo. Né? Quando o cenário é de incerteza. Por quê? Porque nós tínhamos um arcabouço institucional que nos dava tranquilidade. Quais eram as âncoras? Fiscal respeitado, teto de gastos respeitado. Mesmo que o Bolsonaro tenha rompido ela em 2021 por causa da pandemia, em 22 ele voltou, ele respeitou o teto. Certo? Você tinha, por exemplo, as estatais. Tu tinha a lei das estatais. Tu não poderia botar políticos na direção de estatais. Você não poderia, inclusive, botar pessoas que trabalhavam na campanha de candidatos eleitos na direção de estatais. O que fez o Lewandowski? O PT entrou com uma ação de inconstitucionalidade, pedindo uma liminar contra a lei das estatais. O Lewandowski deu uma liminar. Nesse meio tempo, o Lula colocou os companheiros dentro das estatais, depois o Lewandowski trouxe de volta a lei das estatais.
Foi uma janela de um mês. Aí ele botou o Mercadante no BNDES, ele botou a Arielle Franco, por exemplo, que é a irmã lá da Marielle, no Conselho da Tupi. Foi numa janela. Mas nós tínhamos uma lei... Ele botou advogados que ajudaram ele na Lava Jato, o presidente do Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados que ajudou ele a derrubar a Lava Jato, ele colocou na presidência dos Correios. Era um advogado. O cara que quebrou os Correios era um advogado do Grupo Prerrogativas. O mesmo grupo que derrubou a Lava Jato. Quando ele fez isso, então nós tínhamos um arcabouço. Então nós temos que reconstruir isso. E nós temos que reconstruir que o mercado diga, tá, mas se vier o Lula de novo e ele jogar no lixo. Então a gente tem que fazer isso de uma maneira mais institucional, que isso não possa ser mexido. Aí isso vai cair. Tá? Então nós temos esse cenário. Num governo reformista, se você comprar um título para 2020, comprar hoje, vamos imaginar que tu faça uma aposta. Eu não gosto de falar em aposta em investimento, porque ninguém gosta de fazer. Né? Mas vamos imaginar que você faça uma aposta. Não, eu tenho certeza que o Flávio vai ganhar. Eu vou comprar um título hoje que vence em 2029. E tu quiser sair em dezembro de 27, tu vai ter, além do ganho de juros, 9,8% de empreendimento. Na marcação ao mercado. Tu sai com ágil nesse patamar. Tu saía com um pequeno ágil com o Lula no arcabouço e tu perderia dinheiro, eventualmente, com o Lula sem arcabouço. Por quê? Porque até 2027 o juro vai cair. Não existe cenário, pelo menos neste momento, de que o Banco Central suba os juros. Tá? A não ser nesse cenário do caos aqui. Né? Já em 2032 teria um ganho até adicional. Teria um ganho grande aqui, por exemplo, de 21,6. Só estou te dizendo para vocês como é que funciona a lógica. Deixa eu só dar um passinho atrás. Quando você compra um título 2032, aqui é um pré-fixado, vamos imaginar que ele esteja pré-fixado em 13% para 2032, você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode levar ele até o vencimento, até 2032 e resgatar lá, né? E você sabe que você vai ganhar 13% todo ano. Ponto. Você sabe qual é o juro. E você pode ter um evento que você queira sair no meio. Olha, eu não quero ficar até 2032, eu quero sair antes. Quando tu decidir sair antes, tu pode ter ágio ou deságio. Ou nenhum dos dois, né? Tá na curva. Mas geralmente ou tu tem um pouquinho de ágio ou um pouquinho de deságio. Tu vai ter ágio se o juro, quando tu resolver sair, for menor. O juro para frente, né? Não para trás, ou para frente. Se o juro para frente for menor do que aquele projetado quando tu entrou, aí tu vai ter ágio. Tu vai sair com ágio. É o cenário que nós temos ali. Se o juro for maior, você sai com deságio. Certo? Então é isso que nós projetamos aqui. Então, nesse cenário aqui, nós comprar um título 2032, se quiser fazer uma bosta, não, o Flávio Bolsonaro está bem nas pesquisas, não sei o que, ele vai ganhar. Eu acho que agora eu vou chamar meu cara e dizer, eu quero pegar um título, estou falando Tesouro Selic, tu poderia fazer isso com qualquer ativo, tá? Porque tem Petrobras, daqui a pouco, uma debênture da Petrobras, uma debênture de alguma empresa AAA, JBS, tu não teria grandes problemas, seria quase como comprar um título público. Então, tu pode, eventualmente, nesse cenário, ter um ganho adicional. Isso é para quem gosta de risco. Para quem tem caixa. Tu faz isso com 5, 10% da carteira, porque tu tem que ter liquidez também, tu não pode estar preso lá. Você tem que ter cuidado nessas questões, né? Mas isso dá para fazer. Né? Um Tesouro IPCA 2032, num governo reformista. Porque, olha só, o pré-fixado tem marcação a mercado. É risco bastante, né? O Tesouro IPCA também tem marcação a mercado. O risco também é grande. É menor que o do pré-fixado, mas tem risco, certo? Tem 11,2 e tu teria 27,2. Olha o cenário horroroso aqui, que seria no IPCA 2050, acumulado até 2027. Se tu entrasse, por exemplo, agora e o Lula resolvesse... Por isso que tu não pode comprar muito longo. Entendeu? Eu comprei um título... Eu comprei hoje uma NTNB 2050. O Lula ganhou a eleição e ele resolveu tocar o foda-se. Desculpa palavreado, mas é isso que ele vai querer. Eu vou estar com 84 anos, entendeu? Preciso levar a Janja a viajar, é os meus últimos anos de vida, vou aproveitar. Não vou estar aqui mesmo para ver o resultado, não é problema meu. Quem ia consertar aqui, a gente vai culpar ele mesmo, né? O PT vai fazer isso aí, né? Independente de quem ganhar, eles vão culpar o cara. Eles culpam o Bolsonaro pelo que eles fizeram. Imagina.
Votaram Bolsonaro pela taxa das blusinhas. Não foi isso. Eles aprovaram a taxa, aprovaram o Bolsonaro. Então, não muda nada. Se ele resolver fazer isso, você tem um cenário bem dramático aqui. Então, por exemplo, por isso que você tem que ter cuidado. Você tem uma grande chance de ganho, mas você tem uma grande chance de perda. Num cenário complexo, tá? O que nós sugerimos, então, numa carteira nacional que te proteja nos 3 cenários? Um portfólio muito parecido com esse. Claro, cada um faz, né? E o que a gente faz? O pós-fixado, vocês vejam que o pós-fixado é o CDI, né? E o Tesouro Selic, ele nunca tem risco. Ele nunca tem risco. Nada, zero. Certo? Porque ele não tem marcação a mercado. Deixa eu só falar um pedaço. Se você, depois essa apresentação vai ficar com a Kellen. A Kellen tem, os assessores também têm. Vocês podem distribuir todas, tá? Vocês podem mandar, se vocês quiserem ter ela, dar uma mergulhadinha. Aqui está tudo explicadinho. Tá? A gente pode até mandar, se vocês quiserem lá ser mais detalhado, a gente pode mandar até uma hora de cálculo para fazer as projeções, se vocês quiserem. Tá? Mas só para dizer o seguinte, o pós-fixado é a âncora. Por que ela é a âncora? Porque, cara, ela não tem marcação no mercado. Então, se você está ali num título com ganho real, tu vai ter ganho real independente do cenário. Cenário caótico, ganho real. Cenário terrível, ganho real. Porque é Selic, né? É CDI. Tá? Ele é pós-fixado. Né? Então, no cenário de hoje, qual é que é o melhor momento? Pós-fixado. Certo? Ok? Nós sugerimos uma carteira de pré, aqui um pouquinho mais longa, uma carteira, sempre que a gente olha, porque isso aqui é caixa, né? Isso aqui é caixa. Tu sai a hora que quer. Ok? Isso aqui já é caixa. Aqui tu garante o rendimento. O IPCA+, que é um pouquinho mais longo, é para te, eventualmente, te proteger de um surto inflacionário. Certo? Alguma coisa que aconteceu como 2020. Que a Selic estava 2 e a inflação foi a 10. E um pouquinho de Ibovespa, para capturar o ganho. Tá? Essa é a carteira. Baseado nos retornos que a gente mediu do IPCA+, nos retornos de pré, na Selic projetada e na própria Ibovespa, quais seriam os retornos? Na pior das hipóteses, uma carteira como essa, carregada até 2027, tá? Você estaria falando aqui de uma proteção de capital. Porque como tu está em CDI, tu vai perder dinheiro no Tesouro Selic, tu eventualmente vai perder dinheiro no pré, mas tu vai ganhar dinheiro no juro real da CDI. Ele vai compensar, certo? E tu vai perder dinheiro na bolsa. Me posicionei hoje. Daquela forma, em condições normais, temperatura e pressão, baseado nisso, a gente pode esperar. Isso aqui nunca é promessa de retorno. É uma esperança de retorno, baseado em modelos. Um retorno de 3,7% nominal, ou seja, tu perde para a inflação. A inflação até lá vai ser uns 7%, 7, 7,5%. Daqui até lá, tá? No Lula com arcabouço, tu tem ganho real. É 10,3% nominal, tu tem uma inflação de 7% lá, tu vai ter um ganho de 3,3% em... Tá? E aqui tu tem 20%, 19,7%. Tu tem um ganho de 12%. Tu estaria falando de quase IPCA mais 8%, IPCA mais 10%, num cenário de renda de taxa de juros caindo. Então, o que a gente pega e a gente, digamos assim, traz aqui para fazer o fechamento? A primeira é aquilo ali, ó. Não adianta tentar adivinhar a eleição. Nem eu sei, que eu estou dentro do jogo. O que vai acontecer na eleição? Não faço a mínima ideia. Eu tenho convicção desde o ano passado que nós vamos ganhar, tá? Eu tenho convicção desde o ano passado. Sabe que minha esposa é minha confidente, inclusive para as pautas, né? Às vezes a gente conversa assim, tem uma coisa que a gente falava. Quando o Lula fez a isenção de imposto de renda até 5 mil reais, eu disse no meu gabinete. Eu disse, vai ser impacto zero. Imagina, professor. O cara isentou até 5 mil reais. Eu digo, amigão, olha o juro. Olha o imposto. A renda dos caras vai cair. Os caras não vão nem ver o desconto, o que eles não vão pagar de imposto de renda, porque eles estão pagando mais juros, mais imposto. A renda, nós chamamos de renda disponível. A renda disponível vai cair. O que aconteceu? A renda disponível caiu, aí a popularidade do Lula despencou, ele correu para desenvolver o Desenrola 2.0, porque eles descobriram que o problema era endividamento, e por isso o impacto foi nulo da isenção de imposto de renda.
E por isso que ele teve que fazer a jornada 6 por 1. E pior, fazer com que toda a economia brasileira tenha que se adaptar 2 meses, só 2 meses para a economia brasileira toda se adaptar depois que a lei for aprovada. 2 meses. Vocês sabem quanto tempo terá o setor público para se adaptar à mudança da jornada de trabalho e ao aumento de custo? 1 ano. O governo deu 60 dias para as empresas e deu 1 ano para os governos municipais e estaduais se adaptarem. 1 ano! Só isso que vocês têm que saber. Porque o que acontece? Os contratos de terceirizações vão subir. Metade dos professores da rede estadual do Estado do Rio Grande do Sul são contratos temporários. São terceirizados. São contratos temporários. O que vai acontecer com os contratos deles? Vão subir. Entendeu? Eu vou ter que contratar mais brigadiano, vou ter que contratar mais professores, vou ter que contratar mais um monte de coisa. Vai subir. Se a folha do governo do Estado do Rio Grande do Sul tiver subir 10%, eu não tenho dinheiro para pagar. Entendeu? Então, não adianta a gente tentar, só nesse cenário, adivinhar o resultado da eleição. Ninguém sabe. Essa é a verdade, certo? Então, o que a gente faz? Vocês vejam que a âncora mesmo é Tesouro Selic. Dependendo do teu... Se tu é um cara muito averso ao risco, você aumenta a exposição em Selic. Diminui para IPCA e sai da bolsa. Ah, não quero risco. Então, aumenta a Selic. Porque até 2027, pelo menos desenhando isso aqui, tu consegue atravessar esse mar aqui sem grandes sobressaltos e sem colocar teu patrimônio em risco. Tu não vai ter o alfa, que é bater 20%. Tu entendeu? Tu não vai ter o alfa, que é o ganho adicional. Mas se tu tem uma... não, mas eu não estou mais a fim de correr risco. Corro risco na minha empresa, né? Já corro risco demais na mesa de cirurgia, não quero correr esse risco aqui. Tu tira o pé do acelerador e aumenta a exposição em Selic. E CDI, né? Por quê? Porque ali é a tua âncora. É ela que vai permitir que tu passe esse momento mais difícil. Certo? O que a gente tem que dizer é o seguinte: todos os títulos pré-fixados, indexados, IPCA+, com vencimentos longos, como a gente colocou, são ferramentas perigosas. Ok? De extrema convexidade. E convexidade é porque os riscos são maiores do que o retorno. Então a gente tem que ter cuidado, certo? Então a gente sempre tem que ter cuidado, eles não perdoam aventureiros. Então se você sabe o que fazer, os assessores sabem que eu conheço os caras, conheço os guris sabem o que fazer, né? Mas tu tem que entender que esses portfólios são de risco. A gente já teve casos, né, de carteiras que o cara estava praticamente líquido, sem perder muito dinheiro para sair. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente recomenda muitas vezes Tesouro Selic. A gente diz, põe aonde? Cara, põe Tesouro Selic. Ou põe Selic. Põe um CDB de banco de primeira linha, sabe? 1 ano, 2 anos de prazo. Te resguarda nesse momento mais difícil. Certo? Né? Então, uma carteira com 50% de CDI, ela é... Eu sempre acho, e aí, isso é sou eu, né? Mas eu acho que os meus colegas aqui também concordam comigo, que uma das funções dos assessores é, às vezes, proteger o investidor dele mesmo. Porque, às vezes, ele quer ganho e, às vezes, ele corre riscos maiores, né, sem entender aquele risco, e, às vezes, o risco não compensa o retorno. Sabe? Tipo, cara, isso aqui é risco demais para tu ter 2% ao ano, 1,5% ao ano. Vale a pena esse risco? E, às vezes, tu tem que dizer isso. Né? E, às vezes, até de uma forma que, às vezes, o assessor precisa, né, ter essa vontade, porque, às vezes... Né? Eu tenho uma senhora lá que dizia o seguinte: eu quero botar na bolsa. Eu digo, mas dona fulana, só que tem certeza? Eu quero. Eu digo, tá bom. Quanto? Ah, quero botar tanto. Então tá bom. Então a gente vai botar a senhora em Vale, a gente vai botar a senhora em Petrobras, a gente vai botar a senhora nos puxadores da bolsa. Eu não vou lhe botar numa small cap, né? Numa empresa de segunda linha, vou lhe botar nas empresas que são, sabe? Mas ela queria botar dinheiro na bolsa. E ela botou dinheiro na bolsa. Certo? Então, a gente tem que proteger. Né? Então a gente sempre tem que ter cuidado. Então a carteira no CDI, ela te ancora na tranquilidade. Né? Tu abre mão do alfa, né, que são os ganhos absolutos, para blindar o capital de perdas destrutivas. Que nesse momento, de novo, né, sob neblina, não acelere, né, surfando com conforto uma simetria desenhada para capturar os 20% de cenário otimista. Então, por que a gente desenhou aquela carteira?
para dizer, é quase um COI, né? Eu sei que você não gosta de falar para COI, eu também não gosto de COI. Mas assim, é quase um COI, do sentido seguinte, eu vendi, se o cenário pessimista vier, eu estou protegido. Estou lá razoavelmente porque o CDI me ancorou. Mas se o troço, se o Flávio ganha, ele mete um teto de gasto e não sei o quê, e o troço sobe, tu tá numa carteira que vai permitir que tu capture os ganhos adicionais. É esse o movimento, é essa carteira que nós desenhamos. Ela depende do risco, ela depende do apetite de vocês, ela depende de uma série de coisas. Tá? Mas a partir do momento que você sabe os cenários e os riscos de cada cenário, tu consegue ter uma ideia razoável do que fazer. Tá? Pessoal, essa era a palestra, tá? Uma ideia, um desenho de âncora, um desenho de cenários. Eu tenho 55 anos, às vezes eu tenho que me lembrar, né, mano? Eu tenho 55 anos e trabalho há 40. Sou 3 anos político, eu sou da iniciativa privada. Né? E eu sei, cara, que o empresário ele sofre daquilo que eu chamo de solidão do poder. Nesses momentos aqui difíceis, de notícias ruins, de 6x1, né, de juro alto, não sei o quê, pô, o cara tá que não consegue dormir. Né? E ele não tem nem com quem falar, porque, cara, é tudo nas costas dele. Então, o empresário, ele é um cara que acredita mais no Brasil do que eu acredito, do que o Lula acredita. Porque 70 de cada 4 empresas que abrem, 3 não chegam a 10 anos. As probabilidades estão contra o empreendedor. E mesmo assim, todo dia alguém vai lá, aposta o seu sonho, pega a sua poupança, aposta num sonho, para que ele possa tentar crescer de vida. Esse cara é um otimista. Esse cara acredita no Brasil. Trazer notícias ruins para essas pessoas que sonham com uma vida boa é ruim. Eu não gosto. Vocês podem não achar. Eu não gosto, porque eu já tive no outro lado, eu reparava empresas quebradas. Foi nisso que eu construí patrimônio. Essa foi minha vida. E você não recupera empresas sendo um depressivo. Você tem que ser otimista, senão tu manda fechar. Não é? Não é assim? Você pega pacientes gravíssimos. Você diz, não, vou para a mesa, vou salvar esse cara. Como não? Ah, mas é um caso quase sem... Não, mas eu abro, né? Você abre lá, abre a cabeça do cara, na esperança de que vai dar tudo certo. Se ele abrir a cabeça e dizer, não, isso aqui já perdi, não, nem adianta. Nem faz. O cara vai morrer, sem nem tentar. Então não é o meu papel aqui ser pessimista. Meu papel é dizer para os petistas a verdade do que eles fizeram no Brasil. Isso eu tenho que fazer todo dia. E para isso eu preciso dizer a realidade que eles nos levaram. Vocês nos levaram aqui. Não fui eu, foi vocês. Vocês nos pegaram, vocês nos obrigaram a vir para cá. Mas a informação ajuda. Traçar cenários ajuda. Né? Eu sempre digo o seguinte, quando você tem um plano, então a ansiedade cai. Um dia eu estava falando com a Espoleta. A Espoleta é minha assessora, aquela diria que está lá quietinha lá. Ela está quieta, mas não é tão quieta assim. Ela diz, como é que tu tá? Ela diz, estou meio ansiosa. Eu disse, isso aí porque tu falta plano. Não falei isso para ti? É porque eu sempre acreditei nisso. Os aviões só são notícias quando eles não pousam. E a maioria deles pousa. Porque o plano é bom. Então, qual é o nosso cenário aqui? Trazer o cenário. Vocês entenderam o que nós temos. Nada disso aqui foi chutado. Isso aqui é modelo matemático. Os mesmos modelos usados por grandes bancos. Os mesmos modelos usados pelos caras que projetam o relatório Focus. Os mesmos modelos usados pelos técnicos da Receita Federal. Ninguém inventou nada aqui. Isso aqui é teoria econômica aplicada a modelos matemáticos. Os desenhos de cura são feitos assim. Então nós traçamos o cenário a partir disto. A única coisa que eu não fiz, porque eu achava que seria um erro, é eu dizer qual probabilidade que eu acho de cada um deles. Mas se eu quiser dizer para vocês, o cenário de menor probabilidade é o do abismo. Porque o Lula não vai ter chance. A não ser que ele queira destruir o Brasil de maneira... Né? Se eu não imaginar que ele é um louco desvairado, completo, é um cenário pouco provável. O cenário médio seria do Lula vencer, né? Uns 35%, 40% dele cumprir o arcabouço e botar dentro das regras. Não é os mil maravilhas, nossa dívida vai ser 100%, mas pelo menos, né, eu já sei qual é o tamanho da má notícia. E eu diria que o cenário, porque num cenário de meio a meio, de cara ou coroa na eleição, que é esse o cenário que nós temos hoje, o Flávio Bolsonaro só vai ter um caminho. Ele não vai dizer isso na eleição, mas eu posso garantir para vocês. Nós vamos cortar gastos nesse país. Depois de nós cortarmos gastos, nós vamos abrir espaço para reduzir a taxa de juros.
nós vamos cortar todas as taxas, vamos cortar todas as despesas desnecessárias, tem várias, certo? Para que a gente possa ter um país tranquilo. Nunca se esqueçam que o ano que vem nós temos só para botar um complicador, nós temos juros em máxima histórica, recordes de inadimplência na pessoa jurídica e na pessoa física, e de pedidos de recuperação judicial no agro, inclusive. Você tem uma reforma tributária entrando em vigor em janeiro de 27. Ninguém sabe como vai funcionar. Tem split payment e o escambau. Ninguém entendeu ainda. Nem a Receita Federal sabe o que vai fazer. E você tem essa adaptação na escala 6 por 1. E redução de jornada. Tudo ao mesmo tempo agora. Tem uma música dos Titãs que é tudo ao mesmo tempo agora. Isso aí é... Mesmo assim, nós conseguimos arrumar o Brasil. O Brasil é grande demais para cair no buraco. É esse o recado que a gente quis deixar aqui. Quero pedir desculpa para a Michelle por ter me estendido na palestra, tá? E agradecer a vocês a paciência de me ouvir, porque às vezes nem eu tenho paciência de me ouvir. Obrigado. Cláudio, parabéns pela aula, pela apresentação, né? Sempre é elucidativo. Eu tenho uma dúvida assim, as moedas virtuais, qual é a opinião tua assim a longo prazo, o que pode interferir a nível de economia, tem indicações ou não tem? E a questão mais de influência da China no Brasil, nessas eleições e nos próximos... Vocês devem estar também fazendo uma avaliação disso, né? A médio e longo prazo. Então, vamos lá. Criptomoedas. Se tu gosta de fortes emoções, é um bom lugar para estar, certo? Eu não boto... Eu não boto dinheiro nas criptos. Não coloco. Por quê? Porque eu não consigo fazer valuation. Quem opera sabe fazer. Eu não sei. E como eu não sei, eu não consigo saber o valor intrínseco daquele ativo, então eu me sinto inseguro de fazer. Obviamente, a lógica das criptos todo mundo entende, a lógica da escassez. Que é o ouro, né? O ouro é escasso, o ouro na terra, a quantidade já está definida, então se a demanda continuar aumentando, o preço aumenta. A perspectiva das criptos é a mesma, mas elas são extremamente voláteis, né? Então, se o senhor gosta de volatilidade, eventualmente tu capturar lá, pode estar. Existe uma moeda que eu acho razoável, que daqui a pouco, que são as stablecoins, mas ela é dólar digital. É um DREX. Não é um DREX, porque o DREX seria centralizado, controlado pelo Banco Central. A stablecoin é uma moeda privada, né, que foi regulamentada pelo Trump lá. Se o senhor quiser ter dólar volátil, sabe, uma carteira meio criptomoeda, assim, não é bem sigilosa, assim, mas numa wallet, não é uma ideia ruim, tá? Stablecoin é um tipo específico de moeda. Em relação à China, eu tenho uma opinião completamente diferente do que a maioria acha da China. Primeiro que eu já fui para a China 10 vezes. E eu não estou brincando, não é número chutado, eu já fui 10 vezes à China. Conheço empresas na China, vi elas funcionando, já visitei umas grandes cidades chinesas, fui a Hong Kong, fui a Singapura, fui a Coreia do Sul, já conheço. A China cometeu um erro, que é a política do filho único. Vocês já sabem disso. Então a China está experimentando um colapso demográfico. É colapso. O ano passado elas perderam 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Os caras estimam, olha só, que a China chegará em 2100 com 850 milhões de habitantes. Ela tem 1 bilhão e 300 milhões hoje. Então a China está... Então assim, ó, e os Estados Unidos, a população vai continuar crescendo. Então se tu for apostar na potência do próximo século, sabe qual será? Os Estados Unidos. A China não lidera em absolutamente nada que seja disruptivo, nada. Mas a China é a maior em inteligência artificial. Por quê? Porque a China faz o quê? Ela usa o gigantesco mercado interno dela para dar tamanho que eles não têm. O Trump foi lá fazer uma visita para o Xi Jinping, certo? Qual foi a percepção básica dos caras? Ah não, o Trump foi lá pedir a bênção. Eu já ouvi os caras falarem do peso do Xi Jinping. Cara, ele levou o presidente da Nvidia, ele levou o Elon Musk, ele levou o presidente da Orange. Cara, tinha uns 3 PIB da China, só em patrimônio, do lado do Trump. Ele foi lá para dizer aos caras, vocês acham que vocês são bons? Olha os caras que estão do meu lado.
Então eu acho que a China tem um projeto de expansão, de influência, que é alinhado com o nosso governo. É apostar no cavalo perdedor. Eu não tenho dúvida alguma disso. As vendas da BYD no primeiro trimestre caíram 40%. 40%. Você sabe qual foi o lucro da BYD o ano passado? A maior montadora da China, 4,7 bilhões de dólares. Você sabe qual foi o lucro da Alphabet, que é a dona do Google? 130 bilhões de dólares. Você sabe quanto foi o lucro da Tesla, que só vende carro elétrico, que eu acho que inclusive cometeram um erro, porque eu acho que o híbrido é o futuro? 7 bilhões de dólares. Então eu ainda acho que a economia americana ainda é a mais dinâmica e mais pungente. Se nós quisermos nos associar com o futuro, nós estaremos com os americanos. Se nós quisermos nos associar com o cavalo perdedor, nós estaremos do lado da China. É o que eu entendo. Tá? A China é um parasita, ela é um vírus cancerígeno no capitalismo. Aí eu vou falar. Sabe por quê? Porque às vezes demora um pouquinho, mas isso aqui eu preciso contar. Deixa eu falar um negócio. Como é que funciona carro elétrico na China? Como é que funciona o sistema chinês? A China tem, ela tem uma economia de mercado, mas ela tem uma meta central. É como um mix de planejamento central. Então eles escolheram a indústria automobilística, a China escolheu a indústria automobilística para dominar o mundo. Esse é um objetivo do Partido Comunista. Como é que eles fizeram isso? Cara, eu não vou conseguir competir com o mundo, mas eu tenho 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, eu não preciso vender para o mundo, eu posso vender aqui. Então o que a China fez ao longo de 20 anos com a BYD? Ela foi dando subsídios para a BYD de 4 a 5 mil dólares por carro. Para quem? Para o chinês comprar. Porque aí eles foram experimentando, ganhando escala e assim por diante. Ok? Para eles dominarem, para eles conseguirem manter o crescimento, o governo central ele coloca metas para as províncias de produção de carros e de venda de carros. Só que, cara, a meta é muito mais alta, o crescimento de carros, do que a capacidade dos mercados consumidores chineses de absorver aquela produção. Certo? Então, o que eles faziam? A BYD vendia o carro para uma revenda, certo? E a revenda vendia o carro para ninguém, para cumprir a meta de venda, para que a BYD parecesse que vendeu mais do que o mercado dela tinha, e vendia esse carro novo como carro usado. Existe uma bolha na China, no mercado de automóveis, que é a mesma bolha dos imóveis. Exatamente a Evergrande. É igual. A mesma lógica. Eu entrei no shopping, no maior shopping do mundo, que é o Shopping Fantasma. Ele fica em Dongguan, do ladinho de Guangzhou. Quem já foi na China, já foi na feira lá em Guangzhou, sabe o que eu estou falando. Ali uns 40 quilômetros de Guangzhou, tem Dongguan. Em Dongguan tem um shopping que é um troço gigantesco. Cara, não tem ninguém no shopping. E isso é uma coisa que o chinês fez por muito tempo. Ele foi criando cidades fantasmas, né? Entendeu? Para construir uma economia que não é tão forte assim. A China está endividada, a dívida deles é extremamente elevada, eles estão tendo um colapso demográfico e eles estão começando a estourar as bolhas. Então, eu não acredito na China, não gosto do capitalismo chinês, para mim, não gosto, mas nós compramos um. Tem que aproveitar, né, cara? Se os caras estão dando 5 mil dólares estão dando 5 mil dólares de subsídio, vou comprar um carro chinês aqui. Porque aí os 20 mil reais é meu, né? Os chineses que pagam, eu que. Certo? Aproveitamos, né? Estamos pensando em comprar outro. O carro é bom, tudo certo. Mas eu acho que não vem. Eu não acho que seja uma economia próspera. Né? Mas ele está aí. Hoje é uma realidade. Mas eu não apostaria muito na China, não. Posso falar direto? No caso da Índia, porque a Índia, uma hora eles têm que parar de comer lixo lá, né? Eles têm que parar de receber aqueles vídeos. Então, a China prosperou, né? Ela tem esses problemas aí, se tu olha lá, as cidades são gigantes, é tudo tecnológico e tal. Mas a Índia é uma desgraça, né? E lá também tem 1,2 bilhões de pessoas e tá lá. Tipo, esse capital daqui a pouco não vai ir para a Índia, ao invés de ir para a China? Bah.
Assim, ó, a China, a Índia sempre teve uma coisa muito mais que a China, que é a capacidade. O indiano ele tem uma capacidade de trabalhar com matemática, com a lógica, com as ciências, com TI, meio natural, né? Mas eu não acredito que a China vai ter capacidade de... A China é uma democracia. Meio estranha. A Índia, perdão. A Índia é uma democracia. A China não. A China tem um dono. É o Partido Comunista. E lá o chicote canta. Entendeu? Nesse momento é mais fácil para a China estabelecer um plano e seguir o plano do que em democracias. Por que a China, por exemplo, não dá bola para o Trump? Porque eles sabem que daqui a 2 anos o Trump está fora. É uma democracia, eles nem sabem se vai ser os republicanos, pode vir os democratas. Tudo que o Trump fez agora, eles desmancham, então eles não estão muito estressados. Porque o Xi Jinping vai ficar lá mais 5 anos e quando ele sair, ele vai dizer quem vai ser o próximo cara. Então eles conseguem ter um plano. E eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à ditadura, né? Só estou dizendo como é que funciona. Eu gosto da democracia ocidental. Mas o fato... Porque qual é a grande dificuldade? O Zucco vai assumir. Vai ganhar. Assumiu, sentou na cadeira do Piratini. Nós não vamos fazer isso. Né? Porque nós temos o seguinte, cara, nós vamos pegar o que está bom e nós vamos arrumar o que está errado. Mas olha o que fez o Lula. Ele pegou tudo que o Bolsonaro fez e jogou no lixo. Tudo. Não interessa se era bom ou ruim. Escola segunda, lixo. Não, é lixo. Tudo. Por quê? E aí tu tem um problema de continuidade. Então tu tem um grande problema nas políticas públicas, que elas são aquelas que perspassam os governos. Entendeu? Porque se toda hora tu tem que fazer uma curva... Nunca vai estar. Mas, Cláudio, eu acho que, complementando aqui o que o Daniel falou, eu acho que ele estava perguntando se a Índia ela pode ser o que é a China hoje? Captação do dinheiro de emergente que hoje vem para o Brasil ou outras economias daqui. Ela estava nas máximas, mas eu me referi mais à prosperidade. Não, tu quer saber se... A Vale. Tá? A Vale estava mandando um monte de metal lá para a China. Sim. Agora não manda mais, a China não vai mais crescer como ela estava crescendo, né? Agora vai para a Índia, então. Poderá ser. A Vale agora vai explodir porque vai mandar para a Índia. Mas eu não acredito que a Índia será o que foi a China. A China tinha taxa de crescimento de 12%, 13%. A Índia não vai acontecer. Ele tem graves problemas de logística, tem graves problemas culturais. Tá? Tu sabe que tu tem uma série de coisas que não tem só a ver com a vontade do governo, né? Então, eu nunca fui para a Índia, tá? Não conheço ainda, assim, de botar o pé na Índia. Conheço muitos países do mundo, mas na Índia eu não botei o pé. Quem foi lá disse que não, é uma coisa meio complexa. Né? Não é difícil, né? A empresa que eu trabalhava, o meu chefe, ele era indiano. Teve um pessoal que foi para a Índia lá, terrível. Os caras pegaram umas bactérias lá, voltaram, ficaram 3 meses fazendo tratamento. Então é complexo. Então é por isso que eu não acredito que a Índia seja o motor do crescimento global. Não acredito. Não acredito que a China, quando parar de crescer, que a Índia tome o lugar dela e faça com as commodities o que a China fez. Eu não acredito. A não ser que mude as coisas, mas... Não, eu só gostaria da tua opinião para explicar. Na verdade, é uma explicação em relação a toda essa questão, né, do Lula da bolsa ter explodido nos últimos meses, né, que teve um ganho alto ali. E o JP Morgan fez uma previsão de bolsa, acho que a 185 pontos, com a reeleição do Lula. Eu não sei se tu pudesse explicar esses números. Bom, tu viu que nós projetamos 185 mil pontos se o Lula respeitar o arcabouço. Então, não é uma projeção maluca, tá? Olha só. Se tu pegar a bolsa até... Quando é que começou esse rally agora? Começou em abril, maio desse ano, certo? Começou um rally de alta. Né? É isso, né? Eu não... ano passado também teve um gap ali também, né? Março. Não, beleza. Então, tá certo. Começou ano passado. Eu estou falando de abril e maio, estou me posicionando no final do ano passado. Sim. Não, no ano passado, certo? Se tu pegar isso aí, é todo esse movimento de realocação de capital dos países, principalmente dos Estados Unidos, né? Para os países emergentes. Você sabe que o dólar está fraco no mundo inteiro. Não é só aqui. O dólar está fraco no mundo inteiro. Tanto é que eu fui ver o euro, por exemplo, está 6. Quase 6 reais. 1 euro. O dólar está 5.
O gap ficou 1,20. Teve algum momento que era 1,5. Né? Um euro... Precisava de 1,05 dólares para comprar um euro. Agora tu está com quase 1,20. Então, quando acontece esses movimentos do juro americano, porque o juro americano era para cair. Se não fosse a guerra do Irã, está caindo, tá? Agora parou de... Era um movimento de queda, agora parou. No último reunião do Fed, ele parou de cair. Esse movimento, naturalmente, tu traz capital externo. Naturalmente. Certo? E o capital saiu dos países mais desenvolvidos, da Bolsa Americana e de outros fundos, e vieram para cá. O que você precisa entender sobre a Bolsa Bovespa é que a Bovespa é uma small cap das bolsas de valores. Nosso movimento, qualquer um, pangaré, bota dinheiro aqui e ele faz preço na bolsa. Nossa bolsa é muito pequena, movimenta muito pouco valor. Então, às vezes, o movimento de alta, ele é muito mais explicado por esses movimentos externos de alocação de portfólio de fundos de investimento, que olham, preciso botar dinheiro emergente, o Brasil tem 1%, eu pego automaticamente, mando dinheiro para lá, do que uma análise criteriosa, entendeu? Baseado nos fundamentos econômicos, isso. E qualquer coisa que vem aqui faz a bolsa oscilar. Né? Então, nossa bolsa é muito volátil por causa disso, por causa de nós sermos uma small cap. Tanto é que eu brinco, né? Quando os caras dizem assim, não, mas tu vê o mercado de capitais, vocês defendem o mercado de capitais. Bom, primeiro tem que ter um mercado de capitais para defender, porque vocês destruíram o mercado de capitais, que não existe nada na nossa bolsa menor que a do Irã. O dia que nós tivermos uma bolsa de valor de verdade, aí eu vou defender. Por enquanto, é nada. Então essa é uma crítica, porque eles acham que o problema do Brasil é a Faria Lima. Eu digo, cara, a Faria Lima é pequena. Faria Lima no Brasil, o mercado de capitais brasileiro é muito frágil, muito pequeno. Né? Por isso que nós não nos desenvolvemos. Nós tínhamos que ter um grande mercado de capitais. Com o Bolsonaro, o mercado de capitais no Brasil estava em ascendência. A gente sabe o que estava falando, né? O mercado desenvolvido. Só a quantidade de IPO. Zero IPOs no governo brasileiro. Zero. Nenhum IPO em 4 anos. Zero. É uma coisa inacreditável. É um recorde impressionante. Nunca vi. Aliás, deve ter IPO negativo, porque eu acho que a quantidade de empresas que saíram, teve zero entrando, um monte saindo. Né? Então, cara, nós destruímos. Nós temos que fazer um mercado de capitais mais pungente. Qual é que é o desafio nosso? Eu tenho certeza que vocês têm. É tu abrir o portfólio hoje de qualquer agência, de qualquer empresa de investimento, e tu olhar boas alternativas. Por isso que o trabalho do investidor é tão bom. Ele precisa, é importante, porque ele tem que selecionar aquele cara que vai te dar um alfa e não vai te trazer um risco que não compensa aquele retorno. Mas tu não tem hoje grandes projetos. Os caras não estão captando, velho. E quem capta, os grandes, estão indo no BNDES, pegar dinheiro subsidiado lá. Vou pegar dinheiro aqui, pagar Selic para ti, se eu posso pegar dinheiro subsidiado com o papai Lula, que estendeu um tapete vermelho para bilionário. Bilionário no governo Lula, todos amam. Itaú ama, por isso que os caras põem dinheiro na campanha do Lula. Batem recordes. Então é isso. A explicação é volatilidade e alocação externa. Aqui eu posso falar, né? Não consigo explicar isso lá na tribuna quando os caras falam da bolsa, porque aí eles não vão me entender. É meio complexo. Tu entende que eu sei. Cláudio, então, eu sou contador, né? Meus pêsames. Eu sei bem. Tu sabe, né? Mas veja bem, nós temos um cenário agora que é redução da escala, redução de produção e aumento tributário pela reforma. Há expectativas de aumento de até 34% na carga tributária. Nós vamos ter uma defasagem de produtos, uma elevação de preço no final dos produtos e a economia se retraindo. Né? Eu preciso ajudar os meus clientes a se mexer nesse processo. Né? Quanto eu posso medir de impacto, né, na desgraça econômica que já se vive, desses fatores que estão se alinhando para o próximo ano? Então vamos lá. Pensem na vida desse rapaz. Pensem no caos. A primeira coisa é que ele está tentando entender uma reforma que ele não entende, ninguém entende. Quando os caras falam do split payment, qual é que é hoje? Tu fecha o mês, tu vai lá, apura quanto tu tem de crédito, de débito, vai lá, mete a guia, paga dia 20. Esse é o mundo de hoje, certo? Como é que vai funcionar agora? Tu não vai fazer nada tu vai fazer no final do mês, mas o teu imposto vai ser debitado na hora de pagamento. Então, se ela me emitir um boleto lá de R$1.000 mais 28% de imposto, de 1.280, o banco vai separar 280, vai mandar para o Haddad,
1.000 vai mandar para a conta dela. Esse é o split payment. Pelos próximos 5 anos, ele vai ter que conviver com 2 contabilidades. Ele vai ter, eu sempre digo o seguinte, o que nós tínhamos hoje é um hospício tributário, todo mundo reconhece, né? É um hospício. Mas, cara, é um hospício que eu conhecia. Eu sabia onde era a porta do diretor, onde era a porta de incêndio. Eu sabia onde... Era o hospício que eu conhecia. O que os caras fizeram? Construíram um andar superior no hospício. Mantiveram o hospício que eu tô, e eu tenho um outro andar para conhecer, que é a porcaria da reforma tributária, que se o Flávio ganhar, ele vai jogar para frente. Se ele não fizer, nos próximos 5 anos, ele vai ter 2 contabilidades. Ele vai ter que fazer a conta do hospício de baixo e a conta do hospício de segundo andar. O custo dele vai aumentar 28%, porque ele hoje paga, acho que só ISS, QN e PIS, COFINS, eu acho. Paga tributos federais e o foda 15,5%. Então ele vai para 29. Tudo bem, vai ser acreditado, mas vai aumentar o custo dele. Ele vai ter, ele trabalhava 44 horas, vai ter que reduzir 40, ou seja, ele vai ter menos gente para fazer o trabalho, para ter que trabalhar mais. Assim, ó, meu Deus do céu. Rivotril é pouco, tem que tomar 2 por dia. Certo? Dito isso, cara, assim, ó, é tudo muito acontecendo, muito rápido, né? Eu acho que tudo vai ser caso a caso. A primeira coisa que tu tem que fazer é qual vai ser o impacto da 6x1. Esse impacto é terrível, né? O impacto da tributária depende por exemplo, se for um restaurante, é problema, porque o cara vende para o consumidor final. For tu, por exemplo, que vende para... Dependendo da tua empresa, né? Se tua empresa, tu é contador e tu vende para a empresa do Simples, aí tem que ver, porque eles prometeram simplificar. Mas aqui, ó, tem que ser muito otário para achar que essa promessa foi cumprida. É uma complexidade inacreditável. Então, novamente, tu vai ter que fazer caso a caso. Certo? O cara que é serviços e vende, a Karine, por exemplo, é serviços, né, Karine? E tu faz projetos de iluminação e vende para consumidor final. Ela é problema. Porque quando ela fizer a nota para mim, ela vai ter que botar 28%, porque hoje ela não paga. O que ela vai fazer? Não vai emitir nota, vai fazer informal. Então, ela não vai dizer isso para nós, né? Vai que tem algum fiscal da Receita. Né? Mas, é isso. Se ela vender, por exemplo, um projeto de iluminação para Randon, a nota que ela emite vira crédito para Randon, porque a acreditação é universal. Então é tudo muito caso a caso e o que tu faz. Então tu vai ter que fazer... Só que é o problema é o seguinte, né? Tu vai ter que fazer... Tu não tem aqui... Tu vai ter que... É como tu ser uma empresa, uma loja que vende terno, em vez de tu ter o terno tamanho 50, 52, 54, tu vai ter que fazer um terno sob medida para cada cliente que está na loja. E é isso que tu vai ter que fazer. Num cenário que teu custo vai aumentar e tu vai ter menos gente trabalhando. Boa sorte. Se o meu fornecedor não pagar o imposto dele, eu tenho meu crédito tornado lá na frente. Ah, sim. É isso. Eu passo a ser devedor de um tributo que eu imaginei que eu tinha direito. Sim. Então, como é que eu vou controlar o financeiro do meu fornecedor? Sim. Deixa eu só fazer um parênteses. Imagina... Não, e aí é o seguinte, tu apurou o crédito e débito, aí descobriu que tu pagou mais, porque o governo debitou, né? E tu tem que pedir a restituição. Tu vai pedir a restituição para dois caras. Para a Receita Federal e para o tal do comitê lá, gestor dos impostos. Vai ter que pedir para 2. Sabe qual é o prazo? 6 meses. Se não tiver fiscalização, senão vai para 1 ano. A indústria que tiver com ICMS que ficou na conta. Se alguém aqui for exportador, vai ter lá crédito de ICMS. Quando virar a chave em 2032, se tu ficar com crédito de ICMS, o governo vai te devolver o dinheiro. Sabe em quanto tempo? 20 anos. Essa é a reforma da Haddad. Essa é a reforma da Haddad. A promessa é a seguinte. No cenário positivo do Flávio, ele já disse, nós já falamos, nós vamos, no mínimo, postergar a entrada da reforma tributária por 1 ano. Para a gente deixar as pessoas se acomodarem e a gente entender, porque do jeito que está não dá para entrar.